O café estava fervendo. Eu senti a temperatura antes mesmo de registrar o que estava acontecendo. 200 executivos, diretores, gerentes, todos os rostos importantes da empresa reunidos no salão nobre do hotel mais luxuoso da cidade para o jantar de fim de ano. Lustres de cristal, mesas decoradas com flores importadas, champanhe francês circulando em bandejas de prata. E eu, com o rosto em chamas, café escorrendo pela minha blusa de seda branca, que eu tinha comprado especialmente para aquela noite, sentindo 200 pares de olhos fixos em mim. O silêncio que caiu sobre o salão foi mais ensurdecedor do que qualquer grito poderia ser. "Suma daqui!" A voz dela ecoou pelas paredes, clara, firme, cheia de um ódio que eu nunca tinha feito nada para merecer. Eu estava ali, paralisada, com a pele ardendo, o choque tomando conta de cada célula do meu corpo, e a única coisa que meu cérebro conseguia processar era: isso está realmente acontecendo? Deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar como eu cheguei até aquele momento, porque nada disso faz sentido sem contexto. Meu nome é Amanda, tenho 34 anos, e durante os últimos 9 anos da minha vida, eu fui a secretária executiva do Ricardo Mendes, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. 9 anos, mais de 3.000 dias, acordando às 5:30 da manhã, organizando uma agenda impossível, gerenciando crises, antecipando problemas, sendo a pessoa que mantinha não só a vida profissional do Ricardo funcionando, mas também parte significativa da empresa. Eu não era apenas uma secretária, eu era a ponte entre o CEO e o mundo. Eu sabia de reuniões confidenciais antes do conselho diretor. Eu tinha acesso a informações que movimentavam milhões. Eu era quem acalmava investidores nervosos, quem reorganizava estratégias quando tudo dava errado, quem ficava até meia-noite revisando apresentações para garantir que tudo estivesse perfeito. Eu era a peça fundamental daquela máquina. E todos sabiam disso. Todos menos uma pessoa, Fabiana Mendes, a esposa do Ricardo. Fabiana tinha 29 anos, quase 5 anos mais nova que eu, e tinha se casado com Ricardo fazia 3 anos. Antes disso, ela era uma influenciadora digital moderadamente bem-sucedida, com seus 200 mil seguidores no Instagram e contratos ocasionais de publicidade. Bonita, sim. Estratégica, definitivamente. Ela viu em Ricardo não apenas um marido, mas um ticket para um estilo de vida que suas parcerias com marcas de cosméticos nunca conseguiriam proporcionar. O problema começou exatamente 6 meses atrás. Fabiana começou a aparecer no escritório com uma frequência que antes não existia. 1 vez por semana virou 3 vezes por semana. 3 vezes virou quase todo dia. E cada visita vinha acompanhada de olhares. Aqueles olhares que toda mulher reconhece. Avaliação, julgamento, ameaça. No começo, eu achei que estava sendo paranoica. Afinal, porque a esposa do meu chefe me veria como algum tipo de competição. Eu era profissional, sempre mantive distância apropriada, nunca cruzei nenhuma linha. Mas para Fabiana, minha presença era uma linha. O fato de eu conhecer o Ricardo há mais tempo do que ela, o fato de eu passar mais horas do dia com ele do que ela, o fato de ele confiar em mim, de me pedir opinião sobre decisões importantes, de às vezes rir das minhas piadas durante reuniões tensas. A primeira vez que ela foi abertamente hostil foi numa terça-feira, 3 meses atrás. Eu estava na sala do Ricardo, revisando o cronograma da semana, quando ela entrou sem bater. Nem olhou para mim. Simplesmente começou a falar com ele sobre uma viagem que estavam planejando, me ignorando completamente como se eu fosse um móvel. Quando terminaram de falar e ela saiu, Ricardo me olhou com aquela expressão de "desculpa, você sabe como ela é", que se tornaria cada vez mais frequente. Mas ignorar foi só o começo. 2 semanas depois, ela esbarrou em mim no corredor perto da sala do Ricardo, forte o suficiente para derrubar a pasta que eu carregava, papéis importantes se espalhando pelo chão. "Ah, desculpa", ela disse com um sorriso que não chegou nem perto dos olhos. "Às vezes eu não vejo pequenas coisas." O recado estava dado. Eu era pequena, insignificante, invisível para ela. Os incidentes se multiplicaram. Uma vez ela remarcou uma reunião importante que eu tinha agendado há semanas, simplesmente porque decidiu que Ricardo precisava almoçar com ela. Outra vez, na frente de 2 diretores, ela comentou alto: "Engraçado como algumas pessoas confundem eficiência com familiaridade excessiva." Os diretores fingiram não ouvir. Eu fingi não me importar. Mas por dentro, cada comentário era uma facada. O pior foi quando ela começou a questionar meu trabalho diretamente. "Ricardo,
Tem certeza que a Amanda organizou tudo certo? Sabe como é? Às vezes as pessoas ficam distraídas. Ela dizia isso com aquele tom doce, preocupado, como se estivesse genuinamente tentando ajudar. Mas eu via nos olhos dela. Era veneno puro. Eu tentei conversar com Ricardo. Uma vez. Olha, Amanda, ele disse, passando a mão pelo cabelo daquele jeito que ele fazia quando estava desconfortável. A Fabiana está passando por um momento difícil. Inseguranças, sabe? Só dá um tempo para ela. Deixa ela se acostumar. Se acostumar com o quê? Com o fato de que eu existia e fazia meu trabalho? Mas eu dei tempo, porque eu era profissional. Porque eu precisava daquele emprego, porque eu tinha contas para pagar, tinha construído uma carreira ali, tinha orgulho do que fazia. Então, eu engoli. Engoli os comentários, engoli os olhares, engoli a humilhação de ser tratada como uma ameaça quando eu nunca tinha sido nada além de competente. E isso me trouxe de volta para aquele jantar. O jantar de fim de ano, o evento mais importante do calendário social da empresa. 300 pessoas confirmadas, sendo 200 executivos e 100 convidados especiais. Eu tinha ajudado a organizar cada detalhe daquele evento. Eu não precisava estar lá, tecnicamente falando. Mas Ricardo insistiu. Amanda, você faz parte disso tudo. Você merece estar aqui. Eu cheguei às 19h30, meia hora antes do início oficial. Estava nervosa, não vou mentir. Não era meu ambiente natural, aqueles eventos sociais cheios de conversas superficiais e política corporativa. Mas eu tinha me arrumado, tinha comprado aquela blusa de seda branca que custou metade do meu salário, tinha feito cabelo e maquiagem. Eu queria me sentir parte daquilo, só por uma noite. Fabiana chegou às 20 horas, no braço do Ricardo, usando um vestido vermelho que provavelmente custava mais do que meu carro. Ela me viu imediatamente. Claro que viu. Eu estava conversando com o diretor financeiro sobre as projeções do próximo trimestre quando senti aquele olhar. Aquele olhar que eu já conhecia tão bem. Mas dessa vez tinha algo diferente. Tinha decisão. Tinha finalidade. Ela veio na minha direção. Ricardo estava alguns metros atrás, cumprimentando um investidor japonês. Ela tinha uma taça de champanhe numa mão e uma xícara de café na outra. Eu lembro de ter achado estranho. Por que alguém tomaria café num jantar de gala? Mas não tive tempo de processar. Amanda, ela falou meu nome como se fosse uma doença. Preciso falar com você. Claro, Fabiana. Como posso ajudar? Ela chegou mais perto, perto demais. Eu podia sentir o perfume caro, ver a perfeição da maquiagem profissional, notar a tensão nos músculos do seu maxilar. Você realmente acha que é alguém aqui? A voz dela estava baixa, apenas para mim. Você realmente acha que importa? Eu não respondi. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque eu já sabia. Já sabia que qualquer coisa que eu dissesse seria usada contra mim. Então eu fiquei quieta, olhando para ela, esperando. E foi quando ela jogou o café direto no meu rosto. A temperatura era absurda. Não era café morno de ter ficado esperando. Era café acabado de fazer, fervendo, do tipo que queima de verdade. Eu gritei. Não consegui evitar. Foi instinto, o corpo reagindo à dor antes do cérebro processar. E então, o salão inteiro olhou. 200 executivos, diretores, VPs, investidores, o presidente do conselho. Todos pararam. Conversas morreram no meio das frases, talheres ficaram suspensos no ar, e Fabiana, com a xícara vazia ainda na mão, gritou para que todos ouvissem. Suma daqui! Eu estava ali, café escorrendo pelo rosto, pela blusa, sentindo a pele arder, as lágrimas misturando com o líquido quente, e não conseguia me mexer. Era como se meu corpo tivesse entrado em modo de sobrevivência e decidido que congelar era a melhor opção. Você ouviu? Fabiana continuou, a voz ecoando pelo salão silencioso. Eu disse para assumir. Você está demitida. Foi quando o CEO, o Dr. Alberto Carvalho, fundador da empresa e presidente do conselho, se levantou da mesa principal. Ele tinha 67 anos, cabelo branco impecável e uma reputação de ser justo, mas implacável. Todos esperavam que ele dissesse alguma coisa, que ele parasse aquilo, que ele... Mas Fabiana não parou. Ela não parou mesmo com o Dr. Alberto de pé, mesmo com o silêncio absoluto, mesmo com Ricardo finalmente percebendo o que estava acontecendo e vindo na nossa direção. Ela é só uma secretária, Fabiana continuou, e sua voz estava diferente agora. Não era mais raiva, era algo pior, era desdém absoluto. Eu sou a esposa do CEO, eu sou quem manda aqui, e eu estou mandando essa ninguém embora. O salão ficou em silêncio absoluto, aquele tipo de silêncio que dói nos ouvidos, aquele tipo de silêncio que parece sugar todo o oxigênio do ambiente.
Eu vi Ricardo parado a 3 metros de distância, o rosto completamente pálido. Vi o Dr. Alberto com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Vi 200 pares de olhos alternando entre mim, com o rosto queimado e as lágrimas escorrendo, e Fabiana, com sua pose vitoriosa e seu vestido vermelho. E eu não disse nada, não porque não quisesse, não porque não tivesse o que dizer, mas porque aprendi algo muito importante naquele momento. Às vezes, o silêncio dói mais do que qualquer resposta. Eu peguei minha bolsa, limpei o rosto com as mãos tremendo e saí daquele salão com a cabeça erguida, mesmo sentindo cada passo como se estivesse caminhando sobre vidro quebrado. Passei pelo Dr. Alberto, passei por Ricardo, passei pela Fabiana, que tinha um sorriso de vitória nos lábios. Eu fui direto para o banheiro do hotel, tranquei a porta, olhei para o espelho e vi meu rosto vermelho, machucado, a blusa arruinada. E aí, só aí, eu deixei as lágrimas virem, deixei os soluços, deixei a humilhação tomar conta. Chorei por 10 minutos. 10 minutos de raiva, de dor, de injustiça. 10 minutos me perguntando o que eu tinha feito para merecer aquilo. 10 minutos sentindo que tudo que eu tinha construído tinha sido destruído na frente de todo mundo que importava na minha área. Mas sabe o que é engraçado? Enquanto eu chorava, enquanto eu limpava o café do meu rosto e tentava salvar minha blusa, meu cérebro estava trabalhando. Porque tinha algo errado, muito errado. E não era só a agressão, não era só a humilhação pública. Era a confiança dela, a certeza absoluta de que poderia fazer aquilo e não enfrentar consequências. A forma como ela tinha dito, eu sou quem manda aqui, como se fosse um fato indiscutível. E aí eu lembrei. Lembrei de todas as visitas frequentes ao escritório. Lembrei de todas as conversas privadas que ela tinha com Ricardo. Lembrei de detalhes pequenos que meu cérebro tinha arquivado, mas que eu nunca tinha conectado. Se você está assistindo isso e já passou por algo parecido, se você já foi humilhado publicamente, se você já sentiu essa mistura de vergonha e raiva e impotência, deixa um like nesse vídeo. Se inscreve no canal porque essa história está só começando e você não vai querer perder o que aconteceu depois. E me conta nos comentários, você já teve que engolir uma humilhação injusta no trabalho? Como você lidou? Porque a forma como eu lidei com isso mudou tudo, absolutamente tudo. Quando eu finalmente saí daquele banheiro, já passava das 21 horas. O jantar devia estar servindo a sobremesa agora. Executivos rindo, fazendo brindes, comemorando mais um ano de sucessos. E eu estava ali, com o rosto inchado de tanto chorar, tentando decidir o que fazer. Eu podia ir embora. Podia chamar um Uber, ir para casa, deitar na cama e fingir que nada daquilo tinha acontecido. Podia começar a procurar outro emprego na segunda-feira. Podia simplesmente desistir. Mas aí eu tive um pensamento. Um pensamento pequeno que foi crescendo, crescendo até tomar conta da minha cabeça inteira. E se eu não fosse embora ainda? E se eu ficasse? Não no salão, claro, mas no hotel. Observando, esperando, porque algo não batia. Fabiana tinha muita confiança. Confiança demais para alguém que era apenas a esposa do CEO. Ela tinha falado, eu sou quem manda aqui, com uma certeza que ia além de ser casada com Ricardo. E nos últimos 6 meses, suas visitas frequentes ao escritório, ela sempre saía da sala do Ricardo com pastas, documentos, coisas que na época eu achei que eram apenas interesse dela em conhecer melhor o negócio do marido. Eu me sentei num dos sofás do lobby do hotel, pedi uma água no bar e comecei a pensar, realmente pensar, não com emoção, mas com lógica, com aquela parte do meu cérebro que me fez ser uma secretária executiva excepcional durante 9 anos. Ricardo tinha mudado nos últimos meses. Eu tinha atribuído às pressões do cargo, aos desafios do mercado, à vida pessoal complicada. Mas e se fosse mais que isso? Ele estava mais distante, mais secreto, tomando decisões sem me consultar, o que era estranho porque durante 8 anos eu tinha sido sua caixa de ressonância para tudo. E Fabiana estava muito interessada em reuniões específicas. Sempre perguntava sobre os investidores japoneses, sobre a fusão com a empresa americana que estava em negociação, sobre as ações da empresa que seriam lançadas na bolsa no próximo trimestre. Espera, as ações. Eu me sentei mais ereta. Meu coração começou a acelerar, mas não de ansiedade, de algo diferente, de intuição. Aquela intuição que a gente desenvolve depois de anos fazendo o mesmo trabalho, conhecendo cada detalhe, cada padrão.
3 meses atrás, Ricardo tinha me pedido para organizar documentos sobre a estrutura acionária da empresa. Nada demais. Eu fazia isso periodicamente. Mas ele tinha especificado que queria informações sobre como transferir ações entre membros da família. Na época, ele disse que estava apenas se planejando para o futuro, questões de sucessão. Eu arquivei mentalmente e segui em frente. 2 semanas depois, Fabiana apareceu no escritório com uma advogada. Não a advogada da empresa, uma advogada particular. Elas ficaram 2 horas na sala do Ricardo. Quando saíram, Ricardo estava tenso, muito tenso. E então, 1 mês atrás, eu vi por acaso um documento na mesa dele. Eu não estava xeretando, juro. Estava organizando papéis que ele tinha pedido para arquivar quando vi o cabeçalho. Acordo de transferência de ações, confidencial. Na época, meu cérebro nem registrou completamente. Eram tantos documentos, tantas coisas acontecendo. Mas agora, sentada naquele lobby, as peças começaram a se encaixar. Fabiana estava fazendo Ricardo transferir ações para ela. Não, espera, não estava fazendo. Já tinha feito, ou estava em processo de fazer. E se já tinha acontecido, isso significava que ela tinha poder, poder real. Não era só a esposa do CEO, ela era acionista. Possivelmente uma das maiores acionistas, dependendo de quanto Ricardo tinha transferido. Por isso a confiança, por isso o eu sou quem manda aqui, porque legalmente talvez ela realmente mandasse. Mas por que Ricardo faria isso? Por que transferir tanto poder para ela? A não ser que ela tivesse algo contra ele. Eu me levantei do sofá tão rápido que a mulher ao meu lado se assustou. Pedi desculpas e fui para outro canto do lobby, minha mente correndo. Eu precisava pensar, precisava lembrar de tudo. 6 meses atrás, quando tudo começou a mudar, Ricardo tinha voltado de uma viagem de negócios em Miami. Ele voltou diferente, distante, nervoso, e Fabiana, que antes mal aparecia no escritório, começou a aparecer toda semana. 2 semanas depois daquela viagem, eu estava organizando os recibos de despesas dele, parte do meu trabalho, e notei algo estranho. Tinha um jantar para 2 num restaurante de luxo. Nada demais. Ele jantava com clientes o tempo todo, mas não tinha nenhuma reunião agendada naquela noite. E a conta estava no cartão pessoal dele, não no corporativo. Na época, eu não pensei muito. Talvez fosse um jantar pessoal, talvez uma reunião informal. Mas agora, meu Deus, Ricardo tinha um caso, ou teve. E Fabiana descobriu. E ela não apenas descobriu, ela usou. Usou para conseguir as ações, para conseguir poder, para conseguir controle. Chantagem. Não no sentido criminal, necessariamente, mas no sentido emocional. Ou você me dá poder real nessa empresa, ou eu torno sua vida um inferno. Ou eu conto para todo mundo, ou eu destruo sua reputação. Eu voltei para o sofá, minhas pernas meio bambas. Isso fazia sentido, fazia muito sentido. Explicava tudo. A mudança no comportamento dele, a confiança excessiva dela, as transferências de ações, as visitas constantes dela ao escritório. Ela estava monitorando, garantindo que ele não fizesse nada sem ela saber. E eu era a ameaça. Não porque Ricardo estivesse interessado em mim romanticamente. Ele nunca esteve, e eu nunca estive nele. Mas porque eu conhecia ele bem demais, porque eu tinha acesso a tudo, porque eu poderia perceber as coisas. Então ela precisava me eliminar, precisava me humilhar, me destruir, me fazer ir embora antes que eu conectasse os pontos. Mas ela tinha um problema. Ela não sabia que tipo de pessoa eu era. Ela achou que eu era fraca, que eu aceitaria a humilhação e sairia quieta. Ela não sabia que eu tinha 9 anos de experiência, observando, documentando, guardando informações. Ela não sabia que secretárias executivas são, essencialmente, detetives. Nós conectamos pontos. Nós vemos padrões. Nós sabemos onde estão todos os esqueletos enterrados, mesmo quando ninguém pretende que a gente saiba. Eu peguei meu celular. Não tinha ido embora do hotel ainda porque algo me dizia para ficar. E agora, eu sabia o quê. Eu abri meu e-mail corporativo. Ainda estava ativo. Eles não me desligaram do sistema ainda. Provavelmente fariam na segunda-feira, mas hoje era sexta. Eu tinha o fim de semana. Comecei a procurar. E-mails antigos, documentos que eu tinha arquivado, informações que meu cérebro meticuloso tinha guardado sem nem saber que seriam importantes. Tinha cópias de tudo no servidor, porque esse era meu trabalho, manter registros, manter ordem. Encontrei o documento de transferência de ações, não o original,
mas uma cópia que tinha sido enviada por e-mail para o departamento jurídico. Fabiana tinha recebido 35% das ações da empresa. 35%. Ricardo tinha 40% antes disso. Significava que agora ele tinha apenas 5%. E ela tinha se tornado a segunda maior acionista da empresa, perdendo apenas para o Dr. Alberto, que tinha 45%. Meu Deus, ela tinha poder de veto, tinha poder de decisão, tinha poder de me demitir. Legalmente, ela podia fazer aquilo. Mas espera, continuei procurando. Tinha algo mais, tinha que ter, porque Ricardo não era burro. Ele não transferiria 35% das ações sem algum tipo de proteção, algum tipo de... Encontrei um acordo pré-nupcial. Eles tinham um pré-nupcial e tinha uma cláusula interessante. Em caso de divórcio, as ações voltavam automaticamente para Ricardo, todas elas. Então, a transferência só era válida enquanto eles estivessem casados. Inteligente, muito inteligente. Ele tinha dado a ela poder enquanto estivessem juntos, mas garantido que se ela pedisse divórcio, ele recuperaria tudo. Mas isso também significava que ela não podia simplesmente ir embora. Ela estava presa, presa ao casamento, presa a ele. E quanto mais poder ela tivesse na empresa, mais investida ela estava em manter esse casamento, mesmo que fosse um casamento construído sobre chantagem e mentiras. Que situação complexa, que bagunça linda e complicada. E então eu percebi. Eu tinha informações que podiam mudar tudo, mas precisava de mais. Precisava de provas do caso de Ricardo. Precisava de evidências sólidas de que Fabiana tinha usado chantagem emocional para conseguir as ações. Precisava de algo concreto. Olhei para o salão onde o jantar ainda estava acontecendo. Já passava das 22h. Logo eles sairiam. Logo eu perderia minha oportunidade. Eu me levantei, limpei o resto do café seco da minha blusa. Respirei fundo e tomei uma decisão. Eu ia lutar. Não ia embora. Não ia aceitar. Ia reunir cada pedaço de evidência que eu conseguisse encontrar. Ia documentar tudo. E ia usar contra ela da mesma forma que ela tinha usado contra Ricardo e contra mim. Mas tinha que ser inteligente. Tinha que ser estratégica. Porque se ela descobrisse o que eu estava fazendo antes de eu ter tudo o que precisava, ela me destruiria de verdade. Então, eu ia fazer o que sempre fiz, observar, silenciosamente, pacientemente, como uma secretária invisível que ninguém percebia, mas que via tudo. Segunda-feira chegou como um soco no estômago. Eu acordei às 5h30, como sempre, e por um segundo esqueci o que tinha acontecido. Então lembrei, o café, o rosto queimando, os 200 executivos olhando, a voz dela, suma daqui. Mas eu me levantei mesmo assim, tomei banho, me vesti, porque tinha um plano agora. E ele começava com ir ao escritório como se nada tivesse acontecido. Cheguei às 7h15. O prédio estava quase vazio, como sempre nesse horário. Passei minha identificação na catraca, esperando que fosse barrada, mas não foi. Ainda estava ativa. Subi para o 23º andar, onde ficava a sala de Ricardo e minha estação de trabalho. Sentei na minha cadeira, liguei o computador e comecei a trabalhar. Não porque tinha delírios de que tudo estava normal, mas porque precisava de tempo. Tempo para copiar arquivos, tempo para reunir evidências, tempo para construir meu caso. Trabalhei por 2 horas sem ser interrompida. Copiei documentos, salvei e-mails, transferi tudo para um pendrive e para minha conta pessoal de e-mail. Tudo criptografado, tudo seguro. Às 9h30, Ricardo chegou. Ele me viu sentada ali e parou. Completamente parou, como se estivesse vendo um fantasma. Amanda, sua voz estava estranha. Você não deveria estar aqui. Tecnicamente ainda sou funcionária, respondi, mantendo a voz calma. Não recebi nenhuma notificação formal de demissão. Então, estou cumprindo meu horário. Ele passou a mão pelo cabelo, aquele gesto nervoso que eu conhecia tão bem. Olha, sobre sexta-feira, eu não sabia que ela ia fazer aquilo. Eu juro que não sabia. Não sabia? Eu o olhei diretamente nos olhos. Ela jogou o café fervendo no meu rosto na frente de 200 pessoas, Ricardo. Ela me humilhou publicamente. Ela me demitiu. E você ficou ali parado, assistindo. Eu estava em choque. Eu não sabia o que fazer. Você é o CEO. Você poderia ter feito qualquer coisa, mas escolheu não fazer nada. Silêncio. Ele não tinha resposta para isso porque não existia resposta. Ele tinha escolhido o lado dela. Ou melhor, ele tinha que escolher o lado dela, porque ela tinha as ações, tinha o poder. RH vai entrar em contato com você hoje, ele disse finalmente, sem olhar para mim. Vão organizar sua saída. Pacote de demissão, carta de recomendação, tudo o que você precisar. Entendi.
Eu voltei para o computador como se ele não estivesse ali. Amanda. Ele deu um passo em direção à minha mesa. Eu sinto muito, de verdade. Você é uma profissional incrível. Você não merecia aquilo, mas vai me demitir mesmo assim. Eu não tenho escolha. Todo mundo tem escolha, Ricardo. Todo mundo sempre tem escolha. Ele ficou ali por mais um minuto, esperando que eu dissesse algo mais. Mas eu não disse. Simplesmente continuei trabalhando, copiando o último arquivo que precisava. Quando terminei e salvei tudo, ele já tinha ido para a sala dele. Às 11 horas, recebi um e-mail do RH. Por favor, compareça à sala de reuniões 5 às 14 horas para discussão sobre seu desligamento. Formal, frio. Como se 9 anos não significassem nada. Mas antes das 14 horas, eu tinha outra reunião. Uma reunião que eu mesma tinha marcado, usando o e-mail corporativo pela última vez. Uma reunião com a pessoa que poderia mudar tudo, Dr. Alberto Carvalho. Quando enviei o e-mail pedindo para falar com ele, na sexta à noite ainda do hotel, eu não tinha certeza se ele responderia. Afinal, ele tinha presenciado minha humilhação e não tinha feito nada. Mas talvez justamente por isso, ele respondeu. Segunda, 13 horas, minha sala. Cheguei às 12h55. A secretária dele, Carol, 52 anos, 20 anos de casa, me olhou com uma mistura de pena e curiosidade. Ele está te esperando, Amanda. Pode entrar. O escritório do Dr. Alberto ficava no 25º andar, com vista para toda a cidade. Ele estava na janela quando entrei, mãos atrás das costas, olhando lá para baixo. Senhor, eu comecei, mas ele levantou a mão. Deixa eu falar primeiro, ele disse, ainda sem se virar. Sexta-feira foi inaceitável, absolutamente inaceitável. O que aconteceu com você foi agressão, humilhação pública e uma demonstração de comportamento que não deveria ser tolerado em nenhum ambiente, muito menos num evento da nossa empresa. Ele se virou então, e eu vi algo nos olhos dele que não esperava. Raiva, raiva real. Mas eu não fiz nada, eu disse. O senhor estava lá, o senhor viu, e não fez nada. Não, ele concordou. Não fiz nada naquele momento, porque estava tentando entender a situação, tentando não fazer uma cena ainda maior, tentando descobrir como diabos a esposa do nosso CEO tinha autoridade para demitir alguém. Ele apontou para a cadeira. Senta e me conta tudo o que você sabe. Então eu contei. Contei sobre os 6 meses de humilhações. Contei sobre as visitas frequentes de Fabiana. Contei sobre minha investigação de fim de semana. Contei sobre a transferência de ações. Contei sobre minhas suspeitas da chantagem emocional. Doutor. Alberto ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados, pensando. Você tem provas disso? Ele perguntou. Eu coloquei o pendrive na mesa. Tenho documentos, tenho e-mails, tenho evidências circunstanciais. O que eu não tenho é prova direta da chantagem, porque isso provavelmente foi feito em conversas privadas. Ele pegou o pendrive, girou na mão. Sabe o que é interessante? Ricardo nunca me consultou sobre transferir essas ações. Como maior acionista e presidente do conselho, ele deveria ter. Tem cláusulas no nosso acordo corporativo sobre isso. Então a transferência pode ser inválida? Pode, dependendo de como foi feita. Ele se levantou. Amanda, vou ser direto com você. Eu construí essa empresa há 30 anos. Eu a vi crescer de 5 funcionários para 3.000. E eu não vou deixar ela ser destruída por jogos de poder e chantagens pessoais. O que o senhor vai fazer? Vou investigar, discretamente. E vou precisar que você faça algo para mim. O quê? Aceite a demissão hoje à tarde. Aceite o pacote. Saia quieta. Não faça barulho, porque se a Fabiana souber que você está investigando, que você tem essas informações, ela vai destruir tudo, vai proteger os rastros, pode até fazer Ricardo transferir mais ações, consolidar mais poder. Meu estômago apertou. O senhor está me pedindo para ir embora? Depois de tudo, estou te pedindo para confiar em mim. Estou te pedindo para me dar 2 semanas. 2 semanas para eu reunir o que preciso para convocar uma reunião extraordinária do conselho para fazer isso direito. E quando tudo estiver pronto, eu vou te chamar de volta. Não como secretária, mas como testemunha, como a pessoa que expôs tudo isso. Eu olhei para ele, tentando decidir se podia confiar, tentando decidir se isso não era só mais uma forma de me calar. E se o senhor não fizer nada? E se em 2 semanas eu estiver apenas desempregada e esquecida?
Ele abriu uma gaveta e tirou um envelope. Isso é um contrato, temporário, mas válido, te nomeando como consultora especial do presidente do conselho por 3 meses, com salário igual ao dobro do que você ganhava. Assinado por mim. Datado de hoje. Não importa o que aconteça com Ricardo ou Fabiana, esse contrato é válido. Você tem emprego garantido, tem proteção e tem minha palavra de que vou até o fim nisso. Eu peguei o envelope, li o contrato. Era real, era legal. Por que está fazendo isso? Perguntei. Por que se importa? Porque eu estava lá. Eu vi o café ser jogado no seu rosto, vi a humilhação e não fiz nada naquele momento. Mas vou fazer agora. Ele estendeu a mão. Então, temos um acordo? Olhei para a mão dele, olhei para o contrato, pensei em todas as opções e apertei a mão dele. Temos um acordo. 2 semanas passaram como 2 anos. Aceitei a demissão naquela tarde de segunda-feira. Fui para a sala do RH, assinei os papéis, entreguei meu crachá. Carol, a secretária do Dr. Alberto, me abraçou chorando quando saí. Você não merecia isso, ela sussurrou. Nem um pouco. Fui para casa e passei os 3 primeiros dias basicamente na cama. Não de tristeza, mas de exaustão. De 9 anos de trabalho intenso finalmente me alcançando. De adrenalina finalmente baixando. De permissão para sentir tudo que tinha segurado. Mas no 4º dia, meu telefone tocou. Número privado. Amanda! A voz do Dr. Alberto era urgente. Preciso que você venha ao escritório. Amanhã, 9 Vaio, sala de reuniões do conselho. Já encontrou algo? Encontrei tudo. E é pior do que imaginávamos. Na manhã seguinte, eu estava lá. O prédio parecia diferente agora que eu não era mais funcionária. Passei pela recepção com um passe de visitante. E aquilo doeu mais do que esperava. A sala de reuniões do conselho ficava no 26º andar, o último. Quando as portas do elevador se abriram, Dr. Alberto estava me esperando. Antes de entrar, ele disse, precisa saber de algumas coisas. Ricardo está lá dentro. Fabiana também. Os outros 7 membros do conselho, 3 advogados e um investigador particular que contratei. Meu coração disparou. Investigador particular? Você me deu as pistas. Eu segui elas e encontrei... Bem, você vai ver. Entramos na sala. Todos os olhos se voltaram para mim. Ricardo estava pálido, as mãos apertadas sobre a mesa. Fabiana estava ao lado dele e quando me viu, seus olhos se estreitaram com ódio puro. O que ela está fazendo aqui? Fabiana praticamente cuspiu as palavras. Ela foi demitida. Ela não tem direito de estar nessa reunião. Ela está aqui como minha consultora. Dr. Alberto disse calmamente, me indicando uma cadeira. E tem todo o direito de estar presente para o que vamos discutir. Isso é ridículo. Ricardo, você vai permitir isso? Ricardo não respondeu. Só olhava para a mesa. Doutor. Alberto abriu uma pasta. Há 2 semanas fui procurado pela senhorita Amanda com alegações sérias sobre irregularidades envolvendo transferência de ações e possível coerção. Decidi investigar. O que descobri foi revelador. Ele colocou o primeiro documento na mesa. Isso é a transferência de ações de Ricardo Mendes para Fabiana Mendes, datada de 4 meses atrás. 35% das ações da empresa. Uma transferência que, de acordo com nosso acordo corporativo, deveria ter sido aprovada pelo conselho. Não foi. Isso é assunto privado entre marido e mulher, Fabiana interrompeu, mas sua voz não estava tão firme quanto antes. Não quando envolve ações de uma empresa com outros acionistas, um dos advogados disse. E certamente não quando há evidências de que a transferência foi feita sob coerção. Coerção? Fabiana riu, mas era uma risada nervosa. Que absurdo! Que evidências? Doutor. Alberto assentiu para o investigador particular. Um homem de 50 e poucos anos, chamado Marcelo. Ele se levantou. Em março deste ano, Marcelo começou. Ricardo Mendes esteve em Miami para uma conferência de tecnologia. Durante essa viagem, ele teve um encontro com Helena Rodrigues, vice-presidente de desenvolvimento da TechSouth Inc. Eles jantaram juntos 3 vezes e passaram 2 noites no mesmo hotel, em quartos adjacentes. Ricardo fechou os olhos. Fabiana ficou muito quieta. Não houve evidências definitivas de que houve um caso, Marcelo continuou, mas as aparências eram comprometedoras. E 2 semanas após o retorno do Sr. Mendes, a Sra. Fabiana Mendes começou a fazer visitas frequentes ao escritório da empresa. Foi quando as pressões começaram. Ele colocou mais documentos na mesa. Tenho registros de conversas de WhatsApp entre a Sra. Fabiana e uma amiga dela, onde ela diz, e cito, ele acha que pode me trair? Vou fazer ele pagar. Vou pegar tudo que ele tem.
Tenho também gravações de chamadas telefônicas onde ela discute com um advogado particular sobre quanto poder ela pode conseguir sem pedir divórcio. O silêncio na sala era absoluto. Mas isso não é tudo, Dr. Alberto disse, e sua voz estava dura agora, porque a senhora Fabiana não apenas coagiu seu marido a transferir ações, ela começou a usar essas ações, a usar esse poder. Ele olhou diretamente para Fabiana. Você sabia que a TechSouth Inc. estava planejando uma oferta de compra da nossa empresa? Sabia que eles ofereceram 500 milhões de dólares há 6 semanas? Minha boca abriu. 500 milhões de dólares. Ricardo vetou a oferta. Dr. Alberto continuou. Disse que não era o momento certo, mas a verdadeira razão foi que você o proibiu, não foi? Porque se a empresa fosse vendida, suas ações seriam diluídas no acordo. Você perderia poder. Então você sabotou uma venda que teria beneficiado todos os acionistas, todos os funcionários, porque estava mais interessada em manter controle. Isso não é verdade, Fabiana disse, mas sua voz estava falhando agora. É documentado, um dos advogados disse. Tenho e-mails, tenho mensagens, tenho até uma gravação de você dizendo a Ricardo que se ele aceitasse a venda, você garantiria que ele perdesse tudo no divórcio. Fabiana se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Vocês não podem provar nada disso. É tudo circunstancial. Senta, Dr. Alberto disse, e sua voz tinha aquele tom de comando que fazia a sala inteira silenciar. Porque ainda não terminamos. Ele se virou para mim. Amanda, você quer contar para eles o que descobriu sobre as finanças pessoais da senhora Fabiana? Eu respirei fundo. Era minha hora. Depois de 2 semanas trabalhando com o investigador, depois de dias reunindo peças, era hora de mostrar tudo. Fabiana tem dívidas, eu disse, e minha voz estava surpreendentemente firme. Dívidas de jogo, cassinos online, apostas esportivas. Nos últimos 2 anos, ela acumulou 800 mil reais em dívidas. Fabiana ficou branca. Ela estava usando dinheiro da empresa para pagar essas dívidas. Continuei. Transferências pequenas, 10 mil aqui, 15 mil ali, sempre categorizadas como despesas de representação da esposa do CEO. Mas somadas, nos últimos 8 meses, foram 340 mil reais. Isso é roubo, um dos membros do conselho disse. Isso é desfalque, o advogado corrigiu. E com as ações que ela tinha, ela tecnicamente tinha autoridade para aprovar essas despesas. É um conflito de interesse massivo, mas legal, até certo ponto. Eu não sabia, Ricardo finalmente falou, sua voz quebrada. Eu não sabia das dívidas, das transferências, de nada, porque você estava muito ocupado se sentindo culpado sobre Miami. Fabiana cuspiu, toda a fachada finalmente caindo. Porque você estava muito ocupado sendo fraco. Chega, Dr. Alberto disse. Aqui está o que vai acontecer. Fabiana, você vai devolver as ações, todas elas, hoje, e vai assinar um acordo declarando que a transferência foi feita sob falsos pretextos. E se eu não assinar? Então vamos ao público. Vamos expor as dívidas, o desfalque, a coerção. Vamos processar você criminalmente. E você vai perder não apenas as ações, mas provavelmente vai para a prisão. Fabiana olhou ao redor da sala, procurando por aliados, procurando por uma saída. Não encontrou nenhuma. E quanto a ele? Ela apontou para Ricardo. Ele traiu. Talvez, Dr. Alberto disse. Não temos certeza do que aconteceu em Miami, mas mesmo se traiu, isso é um problema de casamento, não da empresa. Você transformou em um problema da empresa quando usou chantagem emocional para roubar ações e desviar dinheiro. Ricardo se levantou. Fabiana, por favor, assina os papéis. Vamos resolver isso, de outra forma. De outra forma? Ela riu, amarga. Você quer divórcio, é isso? Depois de tudo que eu fiz por você? Depois de tudo que você fez para mim, você quer dizer. Você me chantageou, destruiu minha funcionária mais valiosa, roubou da empresa e quase sabotou uma venda que teria mudado a vida de todo mundo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fabiana olhou para mim e eu vi tudo nos olhos dela. Ódio, arrependimento, derrota. Você, ela disse baixinho. Você fez isso. Você, sua vaca. Escolhe suas próximas palavras com muito cuidado, Dr. Alberto avisou. Ela não escolheu dizer mais nada. Simplesmente pegou a caneta que o advogado estendeu e assinou os papéis, um por um. Transferência de ações, acordo de confidencialidade, termo de devolução de valores desviados. Quando terminou, ela jogou a caneta na mesa e saiu. Não olhou para Ricardo, não olhou para mim. Simplesmente saiu. E a porta batendo foi o último som dela naquela sala. Ricardo afundou na cadeira, a cabeça nas mãos. Eu estraguei tudo. Sim, Dr. Alberto concordou. Estragou. Mas agora vamos consertar.
Ele se virou para mim. Amanda, quero te oferecer algo. Não sua posição antiga de volta. Algo melhor. Quero te fazer vice-presidente de operações. Salário triplo do que você ganhava. Ações próprias. Lugar no conselho consultivo. Eu o olhei. Olhei para Ricardo. Olhei para todos os membros do conselho esperando minha resposta. E sorri. Astaf, sabe o que é engraçado sobre finais? A gente sempre espera que sejam perfeitos, que todos os vilões sejam punidos, que todos os heróis sejam recompensados, que tudo se encaixe em um lindo laço de fita. A vida não é assim. Eu não aceitei a posição de vice-presidente. Sei que parece loucura. Sei que depois de tudo que passei, de toda a humilhação, toda a dor, eu deveria ter aceitado, deveria ter ficado, deveria ter provado que venci. Mas a verdade é que eu já tinha provado, já tinha mostrado meu valor. E percebi algo naquelas 2 semanas afastada. Eu não queria mais trabalhar ali. Não porque me sentia maltratada, mas porque percebi que tinha passado 9 anos da minha vida construindo o sonho de outra pessoa. Então, eu agradeci ao Dr. Alberto. Agradeci de coração pela confiança, pelo apoio, por ter me defendido quando ninguém mais fez. E recusei. O que eu aceitei foi outra coisa. Aceitei a oferta da TechSouth Inc. Helena Rodrigues, aquela mesma que Ricardo tinha conhecido em Miami, me ligou 1 semana depois. Ela tinha ouvido sobre tudo, porque no mundo corporativo essas coisas vazam. E ela me ofereceu uma posição como diretora de operações na empresa deles, na sede de Miami. Foi a chance de recomeçar, de construir algo novo, de ser mais do que a secretária excepcional, de ser a executiva que eu sempre tive potencial para ser. Aceitei. E 2 meses depois, estava no avião para os Estados Unidos. Quanto a Ricardo, bom, ele continua como CEO. Dr. Alberto não o removeu, mas deixou claro que está em observação. As ações foram devolvidas. A empresa acabou aceitando uma oferta de investimento da TechSouth que valorizou tudo. Todo mundo saiu ganhando. Fabiana? Ela e Ricardo se divorciaram 3 meses depois da reunião do conselho. Foi silencioso, discreto, coberto por acordos de confidencialidade. Mas eu sei, através de contatos que mantive, que ela teve que pagar de volta cada centavo que desviou. Teve que entrar em terapia para o vício em jogos e perdeu a maioria dos seus seguidores quando a história de que tinha problemas pessoais vazou. Ela não foi presa. Os advogados conseguiram classificar tudo como má gestão, ao invés de desfalque criminal. Mas sua reputação, destruída. O mundo dos influenciadores é implacável com escândalos. E eu estou bem. Melhor do que bem, na verdade. Estou em Miami há 6 meses. Moro num apartamento com vista para o mar. Trabalho numa empresa que valoriza minhas ideias. Tenho uma equipe que me respeita. E pela primeira vez em 9 anos, acordo de manhã empolgada para ir trabalhar, ao invés de apenas cumprir obrigações. Às vezes, quando estou na varanda do meu apartamento, olhando o pôr do sol sobre o oceano, eu penso naquela noite. Penso no café quente queimando o meu rosto. Penso na humilhação. Penso em como doeu. E então eu penso no silêncio que eu escolhi naquele momento. Porque eu poderia ter gritado de volta, poderia ter feito uma cena, poderia ter brigado ali mesmo, na frente de todo mundo, mas eu escolhi ficar calada. Escolhi chorar no banheiro. Escolhi observar, planejar, construir meu caso. E essa escolha de ser estratégica ao invés de reativa, foi o que mudou tudo. Fabiana achou que meu silêncio era fraqueza. Achou que minhas lágrimas eram derrota. Achou que por eu ser só a secretária, eu não tinha poder. Ela estava errada. Tão errada. Porque às vezes, o maior poder não está em gritar mais alto. Está em saber quando ficar calado, em observar, em aprender, em reunir suas forças e escolher o momento certo para agir. E quando você age no momento certo, com as informações certas, com a estratégia certa, você não apenas vence, você transforma tudo. Recebi uma mensagem de Ricardo há 2 semanas. Era curta. Sinto falta de trabalhar com você. A empresa sente sua falta. Eu sinto sua falta. Desculpa por tudo. Eu li, reli e então deletei. Não com raiva, não com rancor, mas porque aquele capítulo da minha vida estava fechado. Eu tinha virado a página, tinha começado um novo livro. E esse novo livro é todo meu, escrito por mim, para mim. Aprendi tanto nesses últimos meses. Aprendi que humilhação não define você. Sua resposta a ela define.
Aprendi que ser subestimada pode ser uma vantagem, porque as pessoas baixam a guarda. Aprendi que paciência não é passividade, é estratégia. Mas, acima de tudo, aprendi isto. Você não precisa ser barulhenta para ser poderosa. Você não precisa gritar para ser ouvida. Você não precisa fazer cena para fazer diferença. Às vezes, as pessoas mais poderosas na sala são as mais silenciosas, aquelas que observam, aquelas que escutam, aquelas que sabem esperar o momento certo. Eu era secretária, era tratada como invisível, como menos importante, como facilmente descartável. Mas secretárias veem tudo, sabem tudo, guardam todos os segredos. E quando decidem usar esse conhecimento, podem derrubar impérios. Fabiana aprendeu isso da forma mais difícil. Hoje, quando me apresento, não digo mais eu era secretária. Digo, eu sou diretora de operações. Mas carrego aqueles 9 anos comigo, cada um deles, porque me ensinaram tudo o que eu precisava saber sobre resiliência, estratégia e poder silencioso. E sabe o que é mais irônico? A TechSouth está planejando uma expansão no Brasil. Vão abrir escritório em São Paulo. E quem vão mandar para liderar essa operação? Eu. Vou voltar para o Brasil, não como secretária, não como funcionária de ninguém, mas como executiva de uma empresa internacional, com autoridade para fazer acordos, construir parcerias e, sim, talvez até trabalhar com minha antiga empresa. Imagina a cena, eu, sentada do outro lado da mesa, negociando termos. Ricardo do outro lado, não mais como meu chefe, mas como meu igual, ou quem sabe, meu subordinado na hierarquia da negociação. A vida tem dessas ironias deliciosas. Então, para você que está assistindo isso, que acompanhou toda essa jornada desde aquele jantar até aqui, obrigada. Obrigada por ficar. Obrigada por se importar. E se você está passando por algo parecido, se alguém te humilhou, te subestimou, te fez sentir pequena, deixa eu te dizer algo. Você não é pequena. Você nunca foi. Você é exatamente do tamanho que precisa ser. E às vezes, ser subestimada é a melhor coisa que pode acontecer. Porque quando ninguém espera nada de você, quando todos acham que você vai simplesmente aceitar e ir embora, você tem a liberdade de surpreender todo mundo. Não grite, não brigue, não faça cena, observe, planeje, reúna suas forças, escolha seu momento. E então, haja, com precisão, com estratégia, com poder, porque café na cara dói. Humilhação pública dói, injustiça dói. Mas sabe o que dói mais para quem te subestimou? Ver você vencer, ver você crescer, ver você se tornar tudo o que eles juraram que você nunca seria. Esse é o melhor tipo de vingança. Não é barulhenta, não é dramática, é silenciosa, é estratégica, é absoluta. E é exatamente por isso que funciona. Se essa história te tocou de alguma forma, se você viu um pedaço da sua própria jornada aqui, deixa um like. Se inscreve no canal para mais histórias de superação, de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias quando são empurradas para o limite. E me conta nos comentários, qual foi sua maior vitória silenciosa? Aquela vez que você provou que estavam errados sobre você, não com palavras, mas com ações, porque a gente precisa dessas histórias. Precisa saber que não estamos sozinhos, que a humilhação não é o fim. É só o começo de algo maior. Eu sou Amanda. E essa foi minha história de como um café na cara se transformou na melhor coisa que já me aconteceu. Nos vemos na próxima. E lembra, nunca subestime a pessoa silenciosa na sala. Ela pode estar apenas esperando o momento certo para mudar tudo.